Faz tempo que eu não tinha chance de pegar uma HQ pra ler. Eu andei bem ocupada com outras coisas. Fazia mais tempo ainda que eu não li uma HQ inteira, de cabo a rabo, numa vez só. Eu tô muito feliz por finalmente ter tido esse reencontro com os quadrinhos. E eu tô mais feliz ainda porque esse reencontro aconteceu na Quebrada. Hoje a gente fala sobre essa antologia, que foi organizada pelo Rafael Fernandes. Foi concluída recentemente e com certeza nasceu para ter um lugar de destaque na história da HQ nacional. Esse cara aqui tem um superpoder. Quando ele toca em alguém, ele consegue ver como essa pessoa vai morrer. Eu não vou te contar como, nem por que ele conseguiu essa capacidade indesejada, mas eu vou te contar que o contexto social em que ele vive torna tudo isso muito, muito pior. Morando na periferia e vivendo de entregar pizza, esse cara tá cercado de mortes violentas. Então, quando ele toca nas pessoas que convivem com ele, o que ele vê é isso aí mesmo. Toda a violência que o Brasil distribui seguindo estritos critérios sociais e raciais. Cansado de ver essas coisas, esse cara cobre o corpo todo com todas as roupas que ele pode ter, ainda que faça calor. De algum modo, a situação desse personagem reflete a situação da sociedade brasileira. A gente sabe que por aqui a violência, e sobretudo a violência policial, é destinada a gente pobre e periférica, mas a gente prefere não ver. Esse é o argumento básico de Sampleador. Eu não posso te contar mais para não dar muito spoiler, mas essa é uma das 8 histórias que compõem Na Quebrada, quadrinhos e hip hop. Se essa representação ficcional tão engenhosamente estruturada, através da combinação de elementos fantásticos com uma ambientação real, não for o suficiente para te sensibilizar para o tamanho do problema, aí vão alguns dados. Entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios da população negra cresceu 23%. No mesmo período, o número de homicídios de brancos caiu 6,8%. A disparidade é enorme e está aumentando, com grande risco para quem mora na Quebrada. Na Quebrada, quadrinhos de hip hop é um material único no universo das HQs nacionais. A periferia sempre precisou de um quadrinho como esse, com histórias escritas, desenhadas e vividas por alguém que realmente entende do assunto. Algo totalmente original que saiu dos bairros pobres para o público. Nunca vi nada assim. Você lê as histórias e identifica o cotidiano de um moleque da periferia. A definição não é nossa, é do Gil Santos, do canal Load, que colaborou com a obra. Quando ele diz que a obra evidencia o cotidiano do moleque da periferia, ele me faz pensar em um conto de 2 cidades, que é uma das 8 histórias presentes em Na Quebrada. Tem os caras aí que falam que ser humano é tudo um bicho só, que nós mora tudo na mesma cidade, todo mundo junto. Nada a ver esses papos aí, truta. A Vera é que a cidade é um tipo de uma cebola, tá ligado? Tem um monte de camada. Acontece tudo junto, só que é separado. E quem tá na camada de cima não enxerga quem tá nas de baixo. Essa história e as outras 7 fazem com que a camada de baixo se veja representada e com que a camada de cima ganhe mais uma chance de entender o que tá fazendo. Esse tipo de encontro cultural, mediado pela arte, tem sido raro no Brasil, como explica o próprio Gil Santos. Normalmente eu tô acostumado a ler quadrinhos nacionais e quando a galera retrata a cidade de São Paulo, eles esquecem de como a cidade é. A cidade ela tá muito limpa, sabe? Tem muita árvore, tá muito bonita, porque essa galera parece que mora só lá pro lado do Anhangabaú, sabe? Então eles esquecem que a cidade, nem todo lugar é assim, tem muita pichação, tem muito fio com rabiola, sabe? Eles esquecem desse lado que também é um ponto que dá a vida para a cidade, sabe? É que nem os grafites. Você não vê a galera fazendo quadrinho nacional e colocando grafites no muro, no cenário. Pô, os grafites é tipo as tatuagens da cidade, sabe? Tem que ter.
Na Quebrada se esforça para justificar o subtítulo Quadrinhos de Hip Hop em todas as suas páginas. Há muitas referências espalhadas aqui sobre a história do hip hop. É só o reconhecimento de que as HQs e o hip hop sempre andaram de mãos dadas. Na Quebrada celebra esse vínculo em cada uma das suas páginas e também se dá o trabalho de nos explicar os laços históricos entre HQ e hip hop. Esse trabalho fica por conta de Alê Santos, um dos mais bem conhecidos pesquisadores brasileiros de narrativas africanas. Alê é o autor do texto que abre a obra. Aqui, a gente aprende com ele que os quadrinhos foram marginalizados nos anos 50, assim como aconteceria com o hip hop mais tarde. A partir dos anos 50, os quadrinhos sofreram uma série de ataques conservadores nos Estados Unidos. Tudo aconteceu por conta do macartismo, que responsabilizava as HQs pelo aumento da criminalidade. Não foi à toa que essa arte marginalizada e barata era uma das principais influências dos moleques que no futuro seriam os grandes nomes do hip hop. E depois de guiar o leitor através de todo um mar de exemplos de interseções entre HQs e hip hop, juntando Snoop Dogg, Stan Lee e Drica Barbosa, o Alê Santos conclui: como o simbionte do Homem-Aranha, o movimento hip hop e as histórias em quadrinhos formam uma aliança cultural, na qual trocam características e formam novas gerações de artistas. Na Quebrada é um acontecimento raro e benéfico dentro da cultura brasileira. Tão rara e benéfica quanto a antologia é a expectativa que ela traz. E aqui eu tô falando de mim, das minhas expectativas, das minhas esperanças de ver pelo menos algumas das 8 narrativas incluídas em Na Quebrada se desdobrarem em suas próprias séries, em suas próprias publicações. Em boa parte, essa expectativa é induzida pelo texto. Um bom exemplo é Preta Maravilha contra a União Golpista. Essa história mostra a gênese de uma super-heroína. Ela combate as ameaças de um Brasil meio futurista, mas que, ao mesmo tempo, recorre a muitos elementos de um passado próximo. Estão dadas em Preta Maravilha contra a União Golpista as bases de um universo ficcional que poderia ser explorado por muito tempo, por muitas páginas. E o Brasil real precisa de uma heroína assim. Já Um Conto de Duas Cidades parece implorar por uma continuação. A última coisa que se lê aqui é: e agora nós tá mais forte, e essa treta tá só começando. Se eu te dissesse como essas duas frases se relacionam com Um Conto de Duas Cidades, esse seria um spoiler difícil de perdoar. Eu não posso fazer isso, mas eu posso te dizer que essas duas frases também se relacionam com a antologia Na Quebrada de maneira geral. Isso aqui faz a periferia mais forte e pode sim ser apenas o começo de algo grande. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. A gente faz questão de divulgar essa antologia chamada Na Quebrada por reconhecer a importância desse material que foi organizado pelo Rafael Fernandes, que é nosso brother. E também porque a gente ficou assim meio impressionado com o resultado final. Aqui, contrariando a tradição da imprensa brasileira, aqui no Meteoro, a gente faz crítica política e apreciação cultural. Normalmente no Brasil tem sido o contrário, né? A gente concluiu que Na Quebrada merece ser apreciado. Não tem nenhum acordo comercial por trás do nosso reconhecimento a essa obra. Tem, como eu disse aí, uma apreciação que é sincera e também impressionada pelo que essa galera conseguiu fazer aqui. Muito obrigado, Rodrigo Amaral, por enviar a foto, pelo apoio e também por esse e-mail lindo que você escreveu aí pra gente. Todo esse incentivo, Rodrigo, ajuda muito mesmo, ajuda a superar muito dia ruim, valeu. Muito obrigado também, Juan Pablo e Denise. Denise, segue aí a mensagem do Juan, diz ele: Denise, como é bom estar perto de você, como é bom encostar em você, como é bom olhar pra você.
É com você que desejo compartilhar os momentos mais preciosos da vida, as conquistas e as derrotas. Digo sem ressalvas, brado sem pudor, exclamo a pulmões cheios. Eu amo você! Valeu, gente! Beijo!